Bom, agora, já que elas falaram, então a gente agora vai para cada uma das três dar um testemunho do seu trabalho. E assim, eu não falei dessa vez, mas eu tinha falado da outra. Eu convidei as três. O objetivo dessa live original era exatamente porque, conhecendo as três que não se conheciam, eu percebi que cada uma aplicava a constelação de uma forma diferente. Isso que eu achei legal, né? Então, a Márcia, claro, já fez individual, já fez online, mas a grande experiência dela é com grupos. A Luna é mais no individual, e agora tem essa especialização que ela fez, né? Que ela vai falar. E a Vera é mais com a experiência dela em aula e no corporativo. Então, essa aplicação em locais e de maneiras diferentes que eu achei incrível da constelação, né? Então, agora eu vou pedir para cada uma de vocês dar o seu testemunho do seu trabalho, né? De como vocês trabalham, coisas interessantes, enfim. E vamos começar de novo com a Vera, porque a Vera, terminando, ela vai ter que sair. Daí a Luna e a Márcia, ok? Então vamos lá, Vera, pode começar. Mas pode ficar toda boa. Tá? É tão engraçado ouvindo as meninas falar, exatamente. Eu acho que a coisa mais rica da constelação, né, de toda essa terapia integrativa, é exatamente essa possibilidade da integração. E é uma dos conceitos, né? Porque você só pode constelar a partir daquilo que você vivenciou, seja a dor, seja a conquista, né? Primeiro é quem você é, para depois você conseguir constelar. Por exemplo, essa minha amiga que eu vim atender é uma pessoa que conhecia a constelação há anos, morria de medo, já chegou em encontros sistêmicos, presenciais, sentir o campo chamar e nunca teve coragem. E aí um dia a gente conversando, ela tá depressiva, não sei o que, paraná, eu falei para ela, posso pegar, eu constelo com os bonecos, aprendi durante a pandemia, estudei bastante, comecei a aprender a constelar com os bonecos, e aí eu falei para ela, posso pegar meus bonecos, posso pegar o meu campo? E eu estreiei a minha vida de consteladora individual com ela. Foi incrível, foi intenso, porque a primeira coisa que eu senti foi a confiança que ela sentiu em fazer a constelação comigo, em poder se abrir, porque a constelação, ela não é boazinha, né? Ela não é fofinha, ela vai enfiar o dedo lá, na nossa dor, no nosso emaranhado, naquela questão que não nos permite caminhar. Ela vai trazer a luz exatamente para onde a gente não quer olhar. É preciso existir uma confiança, um equilíbrio ali no dar, no receber. Então, eu vejo, quando ela me chama, quando elas me ligaram, dá para você vir aqui para a gente conversar? E ela me perguntou, você vai trazer os seus bonecos? Eu falei para ela, não sei, é isso que você quer? E aí eu trouxe, e aí no meio da nossa conversa, eu falei para ela, você quer conversar agora? Porque eu falei para ela, não pode constelar, vamos olhar uma situação, a gente não precisa, né? Eu falei, vamos colocar aqui este momento, vamos ver o que esse momento quer mostrar para nós. Vamos conversar a partir desta visão. E foi incrível. E aí eu falei para ela, olha, você está se dando a oportunidade de olhar para você, e você está me dando a oportunidade de doar, de trocar e de crescer através disso. Eu olho para as meninas, para a formação tão diferente, a gente tem formações diferentes, mas eu acho que a grande riqueza, e que é o que a constelação nos traz, é exatamente o da troca, o do exercício do crescer. Porque a cada vez que a gente interfere e vai até alguém com esse trabalho, com essa proposta, nós saímos melhores, nós saímos maiores. Né? Então, por exemplo, no meu trabalho, com a consultoria, com o trabalho voltado à área de alimentos e bebidas, tem sido incrível. Porque o meu papel dentro da consultoria, principalmente, nós somos uma consultoria multifuncional, a gente tem profissionais de diferentes áreas, de diferentes formações. A consultoria chama Vera Araújo, mas a verdade, Vera Araújo, porque fui eu que criei, que está há muito tempo, mas na verdade ela é a Aline, ela é a Amanda, ela é o Bruno, cada um é chefe de cozinha, a outra é do marketing, a outra é de finanças, e eu fico principalmente com a gestão de pessoas. Esta é a minha paixão.
E gerir pessoas hoje é um grande desafio. São muitos emaranhados. As pessoas vêm até nós hoje, e se eu não olhar para essa pessoa, primeiro para Maria, para o José, para o João, sem olhar que ele é garçom, que ele é cozinheiro, que ele é meu bartender, antes disso ele é uma pessoa que traz o mundo inteiro atrás dele. Então, se eu não enxergar isso primeiro, se eu não der lugar para esta pessoa dentro desse sistema que é o trabalho, ele não consegue, não vai, não avança, o trabalho não sai. E a gente, como negócio, é cheio de padrões, de regras, de normas, de metas. Né? Você não abre um restaurante para ter lucro. Você não abre um hotel para não ter lucro. E eu não vou ter lucro se essas pessoas todas não forem parte desse sistema. Se elas não vierem no sentido de se inserirem, de contribuírem. Para isso eu preciso dar pertencimento, que é uma das regras, uma das leis do amor dentro da constelação. Pertencer. E aí foi uma coisa que eu percebi. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático de como hoje eu consigo trazer o trabalho. Quando eu vou para um treinamento, e hoje eu construo o treinamento, não só focado em ensinar o cara a servir uma mesa, uma regra de atendimento. Não. Primeiro, quem é você? De onde você veio? Qual a sua intenção aqui nessa empresa? Como você enxerga a empresa? Eu levo o meu campo, principalmente quando a empresa já existe e está tendo problema. Levo lá meus bonequinhos, levo o nosso campo, coloco lá, e não falo nada, coloco lá um elemento que representa a empresa. E peço para que todo mundo escolha os bonecos, quem, né, com quem eles se conectam, quem o representa, e que bom, coloque ali próximo àquela empresa. Eu tive coisas incríveis assim. Por exemplo, 2 garçons que escolheram 2 crianças e colocaram seu boneco, uma criança, diante da empresa. Alguém que se colocou de costas para a empresa. Alguém que se colocou fora do campo em relação à empresa. Isso já contou. Por que eu estou tendo problema de atendimento? Por que a empresa não caminha? Eu tenho crianças trabalhando. Criança não tem responsabilidade. Criança não trabalha. Criança não vai se responsabilizar, não vai se inserir. Porque isso aqui é uma empresa, é um lugar de trabalho. Eu tenho um proprietário que se colocou como meu bonequinho mais velho, como um ancião. Falei para ele, como você vai se comunicar com esse seu colaborador de 19 anos se você se coloca como ancião? E uma das questões que nós tínhamos levantado lá nessa empresa é que os colaboradores tinham medo de conversar com o proprietário. Eles tinham medo dele. Não era nem respeito, não era nem uma relação de colaboração. Eles não queriam nem colocar o problema para ele. Então, todos os problemas tinham que ser resolvidos por ele, porque eles tinham medo até de ir até ele. Falei para ele, você se coloca num distanciamento tão grande da tua equipe que fica difícil para eles crescerem. Falei, então, cada um, falei, você que não olha para a empresa, como é que você se relaciona com ela? O que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? Se você nem olha para a empresa, se a empresa não tem um papel na sua vida. E foi muito interessante, porque conforme eles terminaram de montar, e o que é isso, né? O que ela está fazendo, e depois eu fui colocando e levantando, e aí eu fiz os encontros seguintes, que aí foi um sobre trabalho, outro sobre ética, outro sobre pertencimento. Lá no final, no 5º encontro, eles perguntaram para mim, você não vai trazer os bonequinhos? Eu dei tanta risada, eu falei, vou quando eles esquecerem um pouco dos bonequinhos, lá na frente, porque eu quero entender como eles enxergam hoje, como eles se relacionam de novo com essa empresa. A constelação tem me ajudado a mostrar até para o meu proprietário, e eu falo para ele antes, vai ler um pouco sobre isso, o que eu estou propondo. Eu não chego propondo a ele, vamos fazer uma constelação empresarial. Não é essa a minha intenção. Vamos entender como as pessoas aqui dentro desta empresa, deste negócio, como elas olham o negócio, como elas se posicionam, como elas se inseriram nesse sistema, porque elas são muito importantes para que a empresa dê certo. Como você se posiciona para os seus colaboradores. Porque se eu coloco a empresa, sou eu ancião e eu grudo na empresa e não olho para ninguém, eu também não estou dando pertencimento a ninguém. É lógico que ninguém vai contribuir. Eu não tenho uma relação com essa empresa e muito menos com esse meu contratante.
Então, e assim, eu tenho procurado até com as meninas uma especialização, estudar mais, aprender mais, porque eu vejo o quanto esta visão através dos bonecos, através da constelação, tem facilitado na hora de levar a minha proposta de solução. Na hora de levar a minha proposta de como a gente vai treinar a equipe. Eu não gosto, inclusive, da palavra treinamento, porque treinar é automático. Treinar, eu ensino o cara a dirigir, eu ensino o cara a cozinhar, eu ensino ele a cortar cebola. Desenvolvimento de pessoas. Eu sempre falo, olha, a minha proposta aqui como consultora é desenvolvimento de pessoas. E assim, então, quais as questões que nós estamos levantando nesse momento que nós vamos ter que tratar para que essa equipe cresça conosco? Porque se você só for contratar, demitir, contratar, demitir, contratar, demitir, você nunca vai formar um time. Você nunca vai prosperar. A gente não vai ter tempo de tratar pessoalmente um a um, o que seria mega interessante, mas uma empresa não tem como fazer isso. Mas esse sistema aqui, a gente vai tentar deixar saudável. Então, quem se coloca como criança, que tipo de conversa e de treinamento que nós vamos ter? Quem nem olha para a empresa, ele sabe onde ele trabalha? Qual o propósito dessa empresa? Será que não é a empresa que não olhou para ele? Porque tem isso. Os nossos empresários, os nossos empreendedores, eles ainda são muito distantes dessas pessoas que são a alma do negócio. Você não vai ter um restaurante de sucesso só porque você é dono dele. Para esse negócio, o bar, a padaria, o restaurante, o hotel, todas as pessoas dentro disso aqui têm que se sentir donos, têm que se sentir parte, têm que entregar o seu pedaço para que isso aqui caminhe para o sucesso. E esse sucesso vai chegar para todo mundo de formas diferentes. E não vai ser só falando, vai ser vivenciando, vai ser praticando, vai ser entregando do coração. E essa é a proposta. E eu vejo que através das ferramentas, dos conceitos da constelação, do nosso olhar, isso é um grande aprendizado para mim. Que eu também treinava, eu não desenvolvia. Eu treinava e depois eu cobrava. Hoje não. E muito legal, porque quem aceita, aquele empreendedor que aceita que eu conduza dessa forma, ele fala, eu não quero demitir. Eu não quero demitir. Eu quero que essas pessoas venham para ficar. Eu quero crescer com elas. E você, aos poucos, eu estou tendo a oportunidade de ver os resultados nos números, no lucro, no envolvimento de cada um, a partir do olhar, principalmente, do pai desse negócio, que é o dono da empresa, que é a prosperidade. Então, tem sido um desafio para nós como consteladores, porque a gente sabe quantas críticas ainda tem, quanto descrédito, né? Como tudo que é novo, como tudo que não é padronizado, tudo traz grandes questões, mas para quem se abre e se permite, como nós nos permitimos, como eu me permiti aceitar a constelação para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, o resultado tem sido incrível, incrível, incrível para mim como profissional, e desafiador e próspero para quem está na empresa. Tem sido muito bacana. Ai, um desafio muito bom. Nossa, é muito bom ouvir isso, né? Maravilhoso, Vera, maravilhoso. eu sei que você tem aí um compromisso, então a Vera vai se desconectar. A gente vai continuar, gente, com a Luna e com a Márcia. E mais uma vez, obrigado, Vera. Gente, quero agradecer, meninas, a gente precisa se encontrar pessoalmente, para a gente trocar mais, quero aprender, quero agradecer quem está aqui. Entra lá no @VA, gestão de negócios, qualquer coisa, no Luminares, nas meninas, vamos nos seguir, vamos trocar. Gente, não, só lembrando, quando essa live for lá para o YouTube, vai estar na descrição todos os contatos de vocês, e eu quero faremos outras. Eu quero agradecer muito o convite, Dé, muito às meninas, a parceria, a credibilidade. Falar que eu estou sempre aqui quando precisar de mim, tá bom? Perfeito. Beijo. Beijo, obrigada. Beijo. E Luna, vamos lá, vamos ouvir o seu testemunho. Ok. Ed, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, antes de eu começar a falar, de falar sobre a live anterior que a Márcia fez
que ela traz umas explicações que eu acho muito importante para quem está tendo contato pela primeira vez. Então, a gente falou agora de um formato empresarial muito interessante, e eu vou falar da constelação individual. A Márcia, acredito que tem todas essas técnicas, mas eu acho importante você colocar essa live da Márcia para quem tem interesse assistir, porque eu penso que pode ser a base de tudo isso que a gente está falando de uma forma bastante importante, por favor. Exatamente, não é, que a outra vez eu lembrei isso. Tem uma live da Márcia, do outubro do ano passado, tem aí no IGTV ela inteira, né, com os bate-papos iniciais e finais, e tem ela também no canal do YouTube. Então, quem quiser saber da base da coisa lá da constelação, assista lá a live que já está aí disponível para vocês entenderem da onde vem a constelação, a origem, enfim, tem inclusive uma bibliografia que a Márcia recomendou, ok? Obrigada, Ed. Muito obrigada. Obrigado de lembrar. Eu acho importante, né, porque essa nossa live, ela tem finalidade de trazer trabalhos diferentes. Então, para quem está tendo contato pela primeira vez, até para quem já conhece a constelação, ela não é uma técnica exatamente fechada. Ela pode ser feita em grupo, né, num sistema que a gente pode chamar de psicodrama, ou de forma bem simplista, como se fosse um teatro, onde participam o constelado, o constelador e um grupo de pessoas para trazer aí as emoções e atuar junto com o constelador para trazer um sentido e um trabalho, né, em cima do tema ali escolhido. Quando eu iniciei, né, como eu falei, em 2009, eu participava de muitas constelações e a minha teoria era toda enquanto autodidata. Então, eu ia para participar, mas também ia para fazer pesquisa de campo, para saber o que era aquilo. E desde aquela época eu já consegui perceber no meu trabalho de tarô que ali já aparecia, né? Já aparecia algumas coisas referentes aos ancestrais, porque no tarô tradicional a gente já tem, né, esses arquétipos que representam a ancestralidade, pai, mãe, avós e tudo isso. Então eu comecei a perceber que ali existiam alguns emaranhados, e foi até por isso que na época eu nem chamava de emaranhado, né? Eu tinha ali uma percepção, e aí comecei a fazer essas participações, e eu percebi o quê? E assim, a Márcia frisou uma coisa que eu vou frisar novamente. Toda constelação, todo movimento sistêmico, seja individual, seja em grupo, seja no movimento, como a Márcia falou, os exercícios sistêmicos, onde envolve um grupo, né, participando todos de um mesmo tema, tudo isso resolve, tudo isso funciona, tem uma atuação, às vezes num grau maior, às vezes em grau menor, em termos de percepção da pessoa, mas sempre tem algo a ser tocado, algo a ser visto e algo a ser modificado. Eu sempre falo, a constelação, ela começa quando ela termina. Então, terminou o trabalho comigo, é aí que a constelação vai atuar de forma grandemente ou fortemente na vida da pessoa, e vai depender muito da mudança de padrão e de comportamento dessa pessoa, dela realmente olhar o problema que ela levou para ser constelado, o tema, e de forma sincera, né, ir em busca da melhora, seja através de uma outra técnica terapêutica, seja buscando o seu psicoterapeuta, o seu psicanalista, né, aquilo tem que dar continuidade para fazer um grande, um efeito satisfatório na vida da pessoa. Nessas minhas pesquisas de campo, nessas minhas participações, mesmo quando eu comecei a fazer, eu percebi que, para mim, aquele formato não funcionava. Porque eu preciso participar. Eu não consigo fazer alguma coisa onde eu estou olhando aquilo, eu tenho uma explicação. Não, eu sinto que a terapia, ela tem que ser participativa. Então, algumas vezes eu participei, e isso, assim, espero, assim, sem julgamento nenhum, a minha sensação. Eu percebia que o que eu sentia, na hora que a pessoa que estava conduzindo passava,
não era aquilo que eu estava sentindo. E era o olhar também ali daquele constelador para o todo. E eu saía me sentindo assim estranha. Eu falava, nossa, mas foi isso que foi passado, não era isso que eu quis dizer ou eu me expressei mal. Aí eu comecei a pesquisar um outro formato que foi o individual, porque eu precisava desse formato, eu precisava participar mais. Enfim, acabei conhecendo os bonecos e assim foi amor à primeira vista e fui entrando nesse tema. Só que os bonecos também não é muito fácil, porque os bonecos eles têm que expressar alguma coisa na constelação individual, eles têm que se mostrar, eles têm que aparecer para quem está sendo constelado, ele precisa ver, né? No ser humano é fácil a gente perceber a percepção, mas no boneco não é, né? É um boneco, gente. Né? É um boneco. Não tem movimento, né? É ali, ele não tem reação. Então eu precisava colocar nesse boneco cor, vida, dar luz. E foi aí que eu percebi que o tarô sistêmico, aliado, ele trazia pessoas, emoções, sensações, emaranhamentos. Então, aliando o boneco com o formato do tarô sistêmico, o tarô sistêmico, a leitura dele é muito diferente, né? Abrindo um parênteses aqui, da leitura de um tarô, vamos dizer assim, tradicional, tá? É outra técnica, é bem diferente. Trazia tudo isso. E aí eu fui percebendo que eu conseguia, através dos bonecos, trazer também a expressão e a participação do constelado. Porque é ele que fala, né? Coloca o boneco aqui, este na frente, esse atrás, um olhando para o outro, um nas costas do outro, né? Então, o constelado, ele vai atuando com esses bonecos ali no campo e vai posicionando tanto um com o outro, quanto próximo às cartas do tarô que me trazem a história por trás daqueles bonecos, né? Esse é um boneco rosa, mas ele pode representar uma mãe, um pai, o amor, uma perda. Isso tudo vai depender de como o constelado e o campo inconsciente dele, que é o que é o fenomenológico, aquilo que a constelação trabalha, é claro que vai estar atuando, vai estar trazendo sentimentos, emoções. Outra coisa que para mim eu sentia a falta era de ouvir um pouco quem iria ser constelado, né? Porque eu acho assim, quem conhece a minha história sou eu, né? Eu sei da minha história, eu sei das minhas dores, né? E eu achava importante trazer um pouco disso, né, para a pessoa, um momento que ela pudesse se expressar ou expressar aquilo que ela tinha ido lá buscar, né, uma cura, um olhar para aquilo, tentar melhorar, né, diante aquela situação que ele traz. Então, quando nesses meus estudos, eu conheci a constelação dinâmica, que ela traz um outro formato de apresentação, né, da constelação para o cliente. Então, na constelação dinâmica, a gente tem um exercício sistêmico, que ele foi desenvolvido, né, através dos estudos de a geometria e cores do Jung, e um dos meus professores trouxe esse exercício para a constelação. Então, é um desenho com formas geométricas e a gente consegue perceber ali como é que estão os diferentes sistemas que a pessoa convive, né? Porque eu sou testemunha de que funciona. Obrigada. Ó, gente, só te cortando um minutinho, eu vou sair para acender a luz, porque vocês perceberam que eu estou quase no breu aqui, né? Por favor. Mas pode continuar, claro, que eu estou ouvindo. Fique claro. Então, nesse tipo de constelação dinâmica, a gente atua o tempo todo com o inconsciente do constelado. Tanto quando ele escolhe os bonecos e posiciona, né? Os posiciona no campo, quando ele coloca eles em posição, que a gente consegue perceber através das cartas do tarô sistêmico quem que está sendo ali representado por aquele boneco, ou o personagem, ou o sentimento, ou uma situação mesmo, ele trabalha totalmente consciente. Então, nesse formato primeiro,
o constelado se expressa, ele fala um pouquinho da dor dele, de como ele sente aquele tema, né? O que interfere no dia a dia dele. E isso é a história dele, é a história que ele sabe, né? Então, nesse primeiro momento, a gente acolhe o cliente, a gente faz com que ele se sinta importante, que ele seja visto, que ele seja ouvido, né? Diante daquele tema que ele traz. Num segundo momento, nós vamos interagir no campo. Então, a partir da escuta, né? E muito importante dizer que o constelado, essa escuta, ela é sem julgamento, né? Ele sabe a dor. Quem sou eu para sentir, para saber, né, aquilo que ele está passando? E nessa escuta eu vou percebendo as nuances, o que ele traz de importante. E eu vou selecionando os bonecos de acordo com o que ele me traz, né? Num segundo momento, é ele que vai interagir. Então, ele vai começar a escolher os bonecos e posicioná-los sem saber quem são, né? Quem ali é o papai ou a mamãe, quem é o cônjuge, quem é o próprio tema dele, vamos dizer, um divórcio ou uma depressão, né? Ou até um problema empresarial, como a própria Vera colocou. Enfim, a gente pode constelar de tudo. Eu, por exemplo, eu tinha um problema enorme com o meu segundo nome, né? Eu não gostava dele. Meu segundo nome é Aparecida e eu nunca aceitei esse nome. E aí eu constelei o meu segundo nome e eu percebi quanta dificuldade eu tenho de fazer uma live, de subir num palco, de fazer um solo de dança. Eu sempre dancei em grupo. E eu comecei a perceber, né, o quanto eu neguei ser Aparecida, né? E hoje eu me tornei um pouco mais exibida, né? Então, eu trouxe isso porque foi uma experiência minha e às vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme com o nome delas e não sabem qual é a história, né, que está por trás disso. E aí, nesse formato dinâmico, a gente primeiro interage com os bonecos com total inconsciência do cliente, da pessoa que está ali sendo constelada. É o meu consciente conversando com o inconsciente dele. Podemos falar de uma forma bem simplista. E depois que ele posiciona todos os bonecos, ele mesmo vai percebendo, mesmo sem saber quem são, não é? Gente, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque, inclusive, como ela usa cores, tanto no estudo quanto nos bonecos, a gente às vezes pode achar que tem a ver, e não tem nada a ver, né? As cores não correspondem. Então eu fui colocando, e daí quando ela abriu no final, eu fiquei chocado. Eu fiquei muito chocado. Momento revelação. Momento revelação, né? Gente, é um momento falo, pico. Já está pronto o momento revelação. E quando todos os bonecos são colocados, né, dando continuidade a isso, e que o cliente diz para mim, não sinto que precisa, que não cabe mais ninguém nesse campo, eu nunca interfiro nisso, porque é ele que sabe, né, da história dele, ele que sabe, no inconsciente dele. Aí nós finalizamos, e aí eu começo a contar a história por trás da história dele, né, o que ele não sabe a respeito daquele tema. E eu tenho ouvido muito, mas isso é mágica. E eu falo, não, a constelação não é mágica, mas ela parece magia, né? Parece, porque né? A nossa ancestralidade, o campo que nos permeia, ele é tão interativo, ele é tão integrativo. Os nossos ancestrais, eles querem tanto que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente se desenvolva, que a gente seja feliz, que parece que de alguma forma eles estão ali atuando nesse sentido, né? Para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E terminando os nós, né? Eles vão sendo desemaranhados dia após dia, na rotina, no trabalho, né, daquela pessoa que foi constelada, em querer de fato, né, entender aquilo que aconteceu no seu dia a dia e trazer um novo comportamento, um novo padrão emocional. E eu sinto que este formato que eu cheguei agora, né, ele não está perfeito ainda, porque eu achava ele perfeito quando
na minha técnica anterior. Hoje eu acho ele muito mais solutivo, eu acho que o cliente ele participa ativamente, é ele que está fazendo o processo dele, não sou eu. E aí quando ele percebe, né, no momento revelação, que aquilo tudo que ele fez está mostrando para ele de fato onde é que está o problema, né? Quem carrega aquele problema, que muitas vezes aquele problema não é dele, mas poderia ser, porque neste tipo de constelação, a gente consegue até perceber quando esse emaranhado tem mais a ver com algo que ele criou, ou uma interpretação dele, que é uma coisa atual, do que do trisavô, do tataravô. Às vezes esses personagens nem chegam a aparecer. Às vezes a pessoa compreende o problema quando ela está contando a própria história. Às vezes ela fala para mim, peraí, mas eu nunca tinha percebido isso que eu estou contando, tá? Então tem uma interação muito grande, uma participação muito grande, um envolvimento muito grande. E de certa forma é divertido, né, Ed? É muito divertido, é muito legal. Muito legal. É leve. E complementando o que você falou, a coisa vai reverberando, que a gente chama, né? Vai reverberando. Sim, reverberando. E até, assim, trazendo algumas coisas que eu acho interessante, às vezes depois da constelação, né, eu recebo áudios, eu recebo mensagens dos meus clientes. Geralmente, a maioria dos meus clientes de constelação, eles vêm nessa mentoria que eu faço, né, de trabalho com tarô, com o alinhamento energético, a terapia floral. Eles geralmente eles vão chegando na constelação por desejo próprio, né? Eu nem sempre indico, eu às vezes comento. Eu falo, ó, fala um pouco do teu pai. E a pessoa fala, mas o que o meu pai tem a ver com esse problema, né? Eu falo só um pouco dele. E a pessoa mesmo percebe, nossa, não é que meu pai tinha esse padrão? Não é que meu pai fazia isso? A pessoa vai percebendo e ela vai chegando também na constelação de forma espontânea, de forma tranquila. Ela não tem medo, como a própria Vera comentou com a gente, que tem pessoas que têm medo. Como eu tenho feito muitos atendimentos de pessoas que, de alguma forma, ficaram traumatizadas, vamos dizer assim, com a receptividade, ou como foi o formato que foi revelado, e muitas pessoas não aceitam. Faz parte, né, da constelação, às vezes a pessoa terminar e falar, olha, isso é um mistério, né? Isso é um mistério. Ou você teve a sua gestação foi gemelar, você tinha um irmão que não nasceu, e a mãe não sabe disso, o próprio constelado não sabe disso, muita gente não aceita. Eu já passei por constelações onde foi dito isso, e a pessoa saiu totalmente frustrada e tal. Então, nesse formato, a gente não tem muito isso. A pessoa, ela mostra, é mostrado de forma clara onde está a situação. E tudo é válido. Eu considero muito válido para uma constelação. Olha, isso é um mistério, isso é um segredo que não vai ser revelado agora. Eu acho que tem o seu valor, né? E o constelador, ele sabe muito bem conduzir quando se chega nesse formato, como também sabe muito bem conduzir, como quando se fala de uma gravidez onde só um sobreviveu, ou de um aborto que existiu e que aquilo nunca foi dito, e até a sua mãe teve um aborto, mas a mãe nem teve consciência desse aborto, tudo isso. Então, eu acho que essa técnica dinâmica, ela é bastante inovadora e ela tem trazido, ao meu ver, muitos benefícios. Legal. Tá? Legal. Agradeço, Ed, por sua participação especial. Obrigado, não, foi ótimo, foi excelente. Obrigada. Legal, Luna. A Márcia agora vai falar um pouquinho Um pouquinho não, ela vai falar vai falar bastante. Vai falar bastante, isso. Queremos que ela fale bastante. Da experiência dela na constelação. A experiência é muito boa, muito gratificante. Eu tenho trabalhado com grupo, individual, e de forma online ou presencial. Sim. Mas eu também trabalho de forma online para quem está sendo constelado, aqui presencial. Tá?
E a constelação é muito importante para você saber que não existe espaço, tempo. Eu já constelei várias pessoas nos Estados Unidos, em outros estados, outras cidades, totalmente online ou dessa outra forma, né? Todos os resultados. Eu gosto muito de trabalhar com o tema oculto. Sim. As pessoas, os representantes, eles não sabem quem eles estão representando. Sim. Claro que no transcorrer da dinâmica, às vezes a pessoa acaba sabendo, né? E a constelação é bem bacana porque a gente tratava tudo. Uma herança, animais, empresa, tema pessoal. Mas, assim, tem que ter um tema. Às vezes as pessoas falam, ai, eu quero fazer, vamos supor, constelar. Constelar o quê? Ah, eu quero ver como que é. Não. Porque aí você não vai funcionar, você não está se olhando, né? Você tem que Então, focar em algum importante. tema, né? Exatamente, tem que ter. Porque senão, para que você vai constelar? E assim, outra coisa que é muito importante, que a constelação mostra, é a gente não fazer julgamento, não ter preconceitos. Porque tudo que aconteceu, aconteceu. E agora eu vou seguir a minha vida. É muito interessante, eu vou falar de minha primeira constelação de animais, que às vezes a pessoa... É muito interessante porque o Bert, nas leis, ele fala muito da hierarquia, né? E às vezes a gente pega o lugar da pai, da mãe, isso aparece muito nas constelações, né? E depois de gatos. Na casa já existiam 4 gatos e apareceu esse, já um gato adulto. Quando ele entrou nessa família, houve, assim, confusão total entre eles, os tutores, porque, assim, desequilibrou tudo, porque ele não respeitava nada. Ele queria comandar tudo. E foi muito interessante que, quando foi feita a constelação, foi se pondo no lugar. E aí, ele foi colocado no lugar dele, ele foi o último a chegar. Então, nessa idade dele, ele foi o último a chegar. E foi muito interessante. E no mesmo dia, ele mudou totalmente o comportamento dele. Que louco, ele né? se colocou no lugar, e assim, os outros gatos, que eram até mais novos que ele, começaram a dar um chega para ele, que é o gato, né? E ele ficava quieto, não revidava. Ele mudou completamente o comportamento dele. Aí a gente vê, assim, como que é, né, esse sistema. Como também constelação, não é milagre. Sim. Tem situações que a pessoa termina a constelação sentindo aquilo. Como tem constelações que a pessoa fica pior. Tem constelações que ela vai sentir um pouco mais de frente. Tem constelações que a pessoa vai primeiro perceber o movimento familiar, que começa a mudar, para depois conseguir se perceber. Eu mesma, eu participei de uma constelação, eu fui representante, mas eu estava com um problema urinário, eu lembro que foi no domingo, na segunda-feira eu piorei muito, muito. Eu só falei, tudo bem. Na terça eu não tinha mais nada, 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 nada. E eu fui representante. Que a gente fala, pegar a constelação de carona, né? Sim, sim. Ou seja, quando coisa... é em grupo, a pessoa que participa, ela também de alguma maneira recebe também, né? E muitas pessoas, elas falam, quando elas são escolhidas, elas às vezes estão representando algo que pertence a elas. Uma coisa que a Luna falou do nome é muito interessante. Eu faço um trabalho de exercício sistêmico dos nomes. É muito interessante. O quanto a importância do nome, de como ele é, de ter a gente trazer o pai e a mãe. Eu parei por causa estávamos sem condições, né, de fazer trabalhos presenciais. Sim. É um trabalho que as pessoas pedem muito. É incrível como você se restabiliza estando com o nome harmonizado. Outra coisa bem interessante é que, assim, a constelação, ela vai te tratar
eu vejo resultados disso em pacientes, em pessoas que depois que faz constelação começam a fazer psicoterapia, nos descendentes, né? E quem tem os ancestrais também consegue ver isso. Mas sempre respeitando muito, né? Outra coisa que aparece muito é a famosa, as pessoas trazendo reclamação do, entre aspas, ovelha negra da família. Ah, tá. E aí a gente vê que, na maioria das constelações, a ovelha negra é aquela pessoa que pegou a porção maior de dificuldade para aliviar o restante da família. Nossa. E aí muitas Não vezes é à toa, né? as pessoas ficam até assim, né? Poxa, aí começa a observar e vai ver. Realmente aquele, ele pegou uma carga tão grande, e aí aquele que depende de todo mundo, aí vai ver, ele, por amor, ele fez isso. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse julgamento. A gente muda muito depois que começa a conhecer esse processo, tudo, né? E a ovelha negra é uma coisa assim, é fantástico. O quanto mexe. Mesmo de empresas também, é muito... Às vezes a gente vê a posição da pessoa quando entra numa empresa e não respeita quem saiu, quem deixou o cargo para essa pessoa, né? E às vezes entra nas fofocas, nas coisas, e é um desequilíbrio. E a gente vê muito que às vezes tem cargos que ninguém fica naquele cargo, né? Você vai, numa constelação, você consegue ir vendo atrás o que aconteceu. Vocês foram falando, eu fui pondo algumas coisas aqui. Outra coisa que eu falo muito, a constelação ela traz a verdade. Verdade. E é difícil encarar a verdade, né? Ou se Por isso que o processo também terapêutico, psicoterapêutico, é tão dolorido. Porque você tem que ver quem é você, encarar você. E na constelação a gente vê isso. Às vezes se traz um problema, o problema é aquela pessoa, e você vai ver que não é bem assim como não, às vezes você criou o problema ou você é o problema. Exatamente. E aí assim, você começa, toma um choque, sim, isso tem na psicoterapia. Quantas vezes a pessoa fala, cheguei bem, tô indo mal pra caramba. Ótimo, que agora Tá você mexendo, né? Você tá tendo uma consciência, vai poder mexer com ela. Outra coisa que aparece muito nas constelações, que desarmoniza muito, é o aborto, mas não no sentido de que é proibido fazer ou é ruim, não. É porque é uma exclusão, porque muitas famílias, o aborto foi tão dolorido que vira as costas. Outra, ela nem sabe que teve. E aí, assim, outros, ela fez mesmo, porque ela não sabia lidar com aquilo naquele momento. Não é um assunto que as pessoas falam abertamente, então sempre ele é escondido, né? Ele sempre porque existe muito preconceito, né? Sim. E na constelação se mostra tudo o contrário. Exato. Pronto, aceita, inclui. É simples. Eu gostaria até de fazer um parênteses, Márcia, se você me permite, nessa questão de aborto. Eu tenho feito muitas constelações para tentantes, que são mulheres que querem ter filhos e tentam, né? Às vezes espontaneamente, outras por inseminação artificial e técnicas, né? Diversas que tem hoje em dia. E esse tema, talvez na constelação, eu acredito que seja o mais delicado de se tratar, o aborto, porque a gente traz, né, algumas interpretações de consteladores muito errôneas nesse sentido. A gente sabe que, culturalmente, Bert Hellinger traz uma outra cultura, um outro formato de pensar, de ver a vida muito diferente do nosso, que até nem se aplica, eu acredito, ao nosso momento atual, né? Então, eu vejo que tem muitos consteladores ainda presos a
a trazer julgamento sobre o aborto, né? E eu estou dizendo isso porque trazendo seus julgamentos pessoais ou querendo impor qualquer tipo de julgamento, até o próprio Bert Hellinger, né? Porque tem pessoas que às vezes trazem a sua própria tradução e impõem coisas. E dentro da questão tentantes, isso aparece muito, né? Essa questão do julgamento sobre o aborto, do julgamento da mulher, principalmente, seja como você falou, espontâneo, como é o caso das tentantes, que o aborto acaba sendo espontâneo, né? Aquelas que, de alguma forma, fizeram abortos conscientes, e aí tem um peso dela mesma enquanto julgamento e da sociedade de modo geral. Então, eu penso que não só para as tentantes, mas o aborto, de modo geral, ele precisa ser muito falado pelos consteladores, principalmente as consteladoras, né, nesse sentido, ajudando também nessa questão das tentantes de se entender, porque as coisas que aparecem aí, né, tanto do sistema, porque aparece muita coisa do sistema em relação aos abortos, mas também aparece a falta de confiança, às vezes, no próprio companheiro. Só que assim, tem uma questão bem importante aí, que muitas crianças, às vezes, filhos têm uma dificuldade de relacionamento com os pais, porque eles estão ligados ao abortado. E outra coisa que você falou bem interessante é a gestação, quando a mulher recebe um óvulo ou um espermatozoide, um óvulo de fora do espermatozoide que não é do marido, tem que se constelar essa família que traz, é igual um adotivo. É uma criança adotada, mas que foi gerada por você. Então, tem que se trabalhar os pais. Porque essa criança, eu peguei um óvulo, um espermatozoide, então ela tem uma mãe e um pai que vai além de mim. Então, isso também é uma coisa bem interessante de haver o respeito, né? Eu vou respeitar os ancestrais dessa criança que está sendo gerada por mim, respeitar que esse espermatozoide não é do meu parceiro, ele é o pai, mas tem alguém antes. Então, esse tema é bem interessante, porque eu já constelei muito filhos adotivos, porque ele precisa também saber que ele tem uma história e ele pode encerrar aquele assunto. Encontrar na constelação esses pais genéticos e encerrar aquele assunto e vir para esse agora. Vocês têm que ter isso. Ele tem que respeitar. Como quem adotou também tem que respeitar quem veio lá de trás. É hierarquia. Vieram antes. Então é bem interessante isso. E a constelação, ela nem sempre termina ou ocorre como a pessoa que vai constelar quer. E às vezes, eu sempre trabalhei com independência química, né? E eu gosto de falar dessa constelação porque ela foi tão forte. Eu trabalho com dependência química há mais de 30 anos. E essa constelação ainda me trouxe uma coisa mais forte ainda. Durante a constelação, tinha a pessoa, que era o representante de quem estava constelado, que era um dependente químico. Essa pessoa era mais ou menos do meu tamanho, 1,51 m, tá, gente? Com menos de 50 quilos. E atrás tinha um representante da dependência química. Não, o representante da dependência química era como eu. Esse tamanho todo, com esse peso todo. E tem as pessoas, familiares, que não queriam mais essa química na família. Uma das pessoas que as representantes era igual o Ed, mais alto, mais forte, só que eram 3. Uma, inclusive, de 1,85 m. As 3 empurravam essa pessoa, que era como eu, enorme, empurravam mesmo. E essa só fazia isso, só balançava. E ela falava, eu não vou embora. Quem quiser que vai. E às vezes o dependente químico ele é muito julgado. É muito preconceito. E assim, eu sempre trabalhei, sempre respeitei, mas nesse dia eu vi a força da droga. Eram 3 pessoas empurrando
o representante das E drogas não e ele conseguiram. balançava. E eram pessoas que, assim, uma daquelas, né, se empurrou, eu ia parar no chão. Sim, O sim, dobro do sim. meu tamanho. É impressionante, né? É. Por isso que, assim, assistir constelações, fazer, é muito importante, porque você vai percebendo Sim. também o seu lugar, como que você olha para aquilo, o meu caminho, o quanto eu tenho que olhar para frente, o quanto eu tenho que olhar para o que é meu, o quanto eu preciso devolver o que não é mais meu, o que eu peguei por amor, e por amor eu devolvo. Sim. De suicídio, eu já vi constelação do representante da pessoa que estava com intenção de cometer suicídio, terminar falando, eu não sei se eu vou ficar aqui, eu vou tentar mais um pouco. Caramba. E aí Que chocante. eu como a consteladora, eu não posso interferir. Sim. E você também não pode julgar aquela pessoa, ela vai escolher o melhor para ela. O trabalho da consteladora é muito difícil, porque, como vocês falaram, você não pode interferir, você não pode julgar, você tem que ser totalmente neutro. E é difícil, né? Não é fácil. Deixar o campo. Gente, o campo é as atuações. Você deixar o campo falar, deixar o campo fazer, o campo mostrar o que é necessário, porque às vezes a pessoa dá vontade de ir para terminar harmônico ou terminar o que ela acha que deveria, né? Eu já tive problema de pessoa com doença que podia agravar muito com uma gravidez. E essa pessoa queria engravidar e o médico falou, pode arriscar, mas não é grave. E aí na constelação foi muito interessante. A representante, aí tinha um representante para a gravidez e um representante para essa doença. Quando a gravidez se encostava na representante da constelada, a doença vinha e abraçava. Nossa. E era uma doença que já estava controlada há muitos anos, mas o médico falou que talvez podia arriscar, né? Mas ia pôr em risco ela, a criança. E era incrível. Teve vários movimentos. E a doença, a gravidez chegava perto, a doença ia. A gravidez saía, a doença saía. Gente, é muito louco, é muito fascinante a constelação. Eu já fiz constelação com a Márcia também, como representante. Só não fiz constelação com a Vera ainda. E com a Luna também já fiz mais de uma vez. É muito fascinante. Eu acho que é um tema que a gente pode até retomar em outro momento de novo. Vocês três, falando talvez de outros aspectos. Vamos pensar aí, porque eu tenho certeza que é algo que vai contribuir para as pessoas, né?